A clínica, na psicoterapia, é ao mesmo tempo a fonte e a foz da maior parte do conhecimento desenvolvido a respeito da psique. É o vaso alquímico, o local sagrado, onde se processam as transformações dos indivíduos. E coloco assim, no plural, porque todo processo terapêutico, quando se trata de análise junguiana, nunca é apenas do analisando. É também, e na mesma medida, de importância, talvez ainda maior, do analista. Aliás, nada ensina mais ao analista do que a sua própria psique. A compreensão de que toda análise pressupõe também e obrigatoriamente o desenvolvimento do analista respeita um dos fundamentos da psicologia analítica. No livro A Prática da Psicoterapia, Jung faz questão de dizer que, embora a análise seja uma ciência médica, ela rompe com a ideia de autoridade. O que isso quer dizer? Que não existe necessariamente uma relação hierárquica baseada no conhecimento técnico, como muitas vezes ocorre em outras disciplinas médicas. Isso porque é impossível que o analista vá mais a fundo na alma do analisando do que o próprio analisando. Toda a obra de Jung é permeada pela ideia de que a psicologia é a ciência do indivíduo e que apenas aquilo que é mais genuíno em cada um de nós pode realmente nos curar. Claro que não se quer aqui minimizar o valor de conhecimentos técnicos e teóricos. Como imaginar a clínica junguiana sem o conhecimento do inconsciente coletivo? Impossível. Contudo, apesar de todas as páginas escritas por Jung sobre o assunto, esse postulado só tem valor porque encontra eco na vivência empírica do analista, do analisando, enfim, dos seres humanos envolvidos nesse processo. O que se quer aqui, principalmente, é mostrar que o analista só será, de fato, útil ao analisando se antes for capaz de redobrada entrega ao processo de autoconhecimento. Segundo o próprio Jung, o analista, abre aspas, só consegue pôr em ordem no paciente aquilo que está resolvido dentro de si mesmo. E quantas vezes, na clínica, não nos chegam pacientes com dramas similares aos nossos, dramas que não fomos capazes de colocar em ordem em nós mesmos. O que essa coincidência significa? Que o analista terá de percorrer a própria jornada de autoconhecimento se quiser, de fato, contribuir para a jornada do analisando. Jung escreve também, abre aspas, o que é decisivo na análise não é o diploma médico, mas a qualidade humana. Essa mudança de mentalidade é significativa porque coloca todo o equipamento da arte psicoterapêutica a serviço da autoeducação e do autoaperfeiçoamento. Assim, a psicologia analítica rompe os grilhões que aprendiam ao consultório médico. O desenvolvimento deve substituir e vai substituir a dominação. No momento em que uma psicologia que nasceu da medicina toma o próprio médico como objeto, ela deixa de ser um simples método de tratar doentes. Fecha aspas. Para deixar ainda mais claro do que estamos falando, seguimos com Jung. O médico também está em análise, tanto quanto o paciente. Ele é parte integrante do processo psíquico do tratamento, tanto quanto este último. A razão por que também está exposto às influências transformadoras. Na medida em que o médico se fecha a essa influência, ele também perde a influência sobre o paciente. E na medida em que essa influência é apenas inconsciente, abre-se uma lacuna em seu campo de consciência que o impedirá de ver o paciente corretamente. Em ambos os casos, o resultado do tratamento está comprometido. É comum o analista iniciante enxergar-se como o curador. Sendo dessa forma, o êxito do tratamento do analisando, seja lá o que se possa chamar de êxito, fruto de suas competências técnicas, teóricas e conscientes. Essa forma de pensar é equivocada e perigosa. O que o analista pode fazer é ajudar, servir de exemplo, de referência, para que o analisando encontre em si mesmo a cura. Coloco cura entre aspas também, porque quando se trata de psique, não há medidas nem estatísticas capazes de mensurar o êxito de um tratamento. Na psicologia analítica, de forma bem superficial,
pode-se dizer que o processo visa contribuir para que o analisando seja capaz de encontrar significado e sentido para as experiências vividas, para as suas experiências vividas, para aquelas que está vivendo e também para as que ainda viverá. Nesse caso, a métrica do êxito do tratamento é o próprio indivíduo em análise. O que significa dizer que analistas e analisandos dispõem de poucas certezas e por isso é saudável reconhecer que a dúvida é o único caminho para o autoconhecimento, mesmo que seja bastante desconfortável. É interessante aqui recorrer, a outra obra, O Abuso do Poder na Psicoterapia, de Adolf Guggenbach Craig. Não sei se pronunciei corretamente, acredito que sim. Num dos capítulos, Guggenbach diz que todo psicoterapeuta é um pouco médico e sacerdote. E sendo assim, traz como contraparte sombria tanto o charlatão, a sombra do médico, como o falso profeta, a sombra do sacerdote. No primeiro caso, o charlatanismo, na visão do autor, está mais no fato de o indivíduo se achar dono dos méritos de cura do paciente, com a finalidade de se valorizar como médico. No segundo caso, o charlatanismo está no não reconhecimento da dúvida por parte do sacerdote. O que muitas vezes acontece porque os fiéis desejam encontrar em seu líder as convicções que eles anseiam, mas não conseguem encontrar em si mesmos. É difícil ter certezas, né? Impossível, aliás, nesses casos. No caso do analista, ele não tem tantos méritos quanto possa acreditar ter na cura do analisando, tampouco certeza quanto aos processos psíquicos que levam o analisando à própria transformação curativa. Tais conhecimentos são importantes para o melhor exercício possível da clínica. Guggenbach escreve, abre aspas, o psicoterapeuta honesto, de vez em quando, leva a um choque ao descobrir que age inteiramente a partir de seu inconsciente em seu trabalho. É por isso que o analista profissionalmente sincero, como escreve Guggenbach, se encontra em permanente contato com seu próprio inconsciente, estudando cuidadosamente seus sonhos e quaisquer outras manifestações. Todavia, nem todo esse empenho, embora imprescindível, é garantia de infalibilidade. Aliás, nada garante a infalibilidade. Por isso, é necessário que todo analista esteja em análise e em supervisão, expondo-se a processo similar e ainda mais intenso do que o vivido por seus analisandos. Nesse sentido, Guggenbach escreve, exigimos sinceridade dos nossos pacientes, procuramos ajudá-los em sua confrontação com o inconsciente mediante nossas explicações, nossas interpretações de sonhos e, acima de tudo, nossas próprias atitudes. Ao olhar de frente nossa própria sombra profissional, mostramos aos analisandos que os aspectos desagradáveis da vida também devem ser reconhecidos. Fecha aspas. O trecho acima se assenta bem na ideia que Jung defende em sua obra Presente e Futuro. Jung escreve, o reconhecimento das sombras conduz à modéstia fundamental de que precisamos para admitir imperfeições. Esse reconhecimento e constatação conscientes devem sempre acompanhar as relações humanas. O que é perfeito não necessita do outro. Ou seja, analistas precisam de analistas e de supervisores. Mais do que isso, precisam reconhecer nas contrariedades que seu próprio processo de análise revela e nas possíveis críticas à sua conduta profissional, as sombras que o conduzirão à modéstia fundamental necessária para que assuma as suas imperfeições. Em minha experiência como analista, acredito que a incômoda companhia da dúvida sobre estar ou não fazendo certo de fato ajuda a preservar o essencial compromisso com a sinceridade. A análise e as supervisões semanais corroboram esse esforço e reiteram a certeza de nossas incertezas, mas também reiteram a necessidade fundamental, muito bem expressa no mito de Quiron, do perpétuo autocuidado. A dúvida, nessa perspectiva, pode ser encarada como a ferida incurável, o segredo que torna o analista fonte de inspiração para que o analisando se cure ou aprenda a viver com a própria ferida. Na obra Psicoterapia, de Marie-Louise von Franz, lembro do caso do homem de 40 anos que iniciava a sua carreira como analista e era supervisionado por Franz. Ele fazia uma transição de carreira.
Ele traz a ela sua insegurança para analisar ou realizar análise de sonhos. Ele não se via capaz desse trabalho, porém não demora para que tenha um sonho no qual é um intérprete de sonhos. Trata-se de episódio onírico rico em imagens arquetípicas, sobre o qual ambos, von Franz e seu analisando, se debruçam em busca de um significado. No fim, eles compreendem do sonho que, para ser capaz de ajudar seus analisandos a ampliarem seu mundo onírico, o analista de meia idade precisará estar comprometido a ampliar o seu próprio mundo onírico, com zelo e frequência religiosa. Ou seja, ele precisa olhar sempre para si, para a própria sombra, para as próprias imperfeições, para a própria ferida. Bom, essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês, né? Espero que tenha trazido e contribuído de alguma maneira para a aquisição de conhecimento e queria convidá-los para visitarem o site do IGEP. O blog tem inúmeros conteúdos produzidos frequentemente por analistas do IGEP, analistas de informação, analistas formados, enfim. E também convidá-los, caso queiram fazer essa jornada analítica, que procurem a clínica do IGEP, por meio da qual analistas de informação do IGEP prestam o serviço analítico por um valor social. É isso. Obrigado.